Então, estamos aqui novamente com a disciplina de cálculo numérico e hoje nós falaremos sobre a solução de sistemas lineares utilizando o método de Gauss-Seidel. Então, é importante ressaltarmos, que o método de Gauss-Seidel ele é mais vantajoso do que o método de Jacobi que nós vimos na aula passada. Duas vantagens bem importantes aí do método de Gauss-Seidel é que ele consegue encontrar solução de sistemas em que a convergência não é garantida para Jacobi. Tá? E a outra grande vantagem é que ele encontra o resultado com o menor número de iterações. Então, o método de Gauss ele tem, como o método de Jacobi, critérios de convergência. Nós temos aí o critério das linhas, o critério das colunas, que também servem para Jacobi, e ainda temos o critério de Sassenfeld, que é específico para Gauss, tá? Que aí é um critério que possibilita a verificação de sua convergência quando o critério das linhas e o critério das colunas não são satisfeitos. Então, pessoal, vamos ver. Exemplo, verifique a convergência e, caso seja satisfeita, obtenha a solução pelo método de Gauss-Seidel com erro absoluto inferior a 10 a menos 3. Então, o primeiro passo, como no método de Jacobi, é verificar a convergência. Então, nós temos aí os critérios à disposição. Então, vamos verificar a convergência. Então, para isso, nós utilizamos a matriz módulo de A, que é a matriz dos coeficientes das incógnitas, que será a matriz composta por 5, 1, 1, Então, nós teremos aqui 5, 1 e 1. Para a segunda linha, 3, 4 e 1. 3, 4 e 1. Por último, 3, 3 e 6. Ao contrário do método de Jacobi, nós temos os critérios de Sassenfeld, mas nós conseguimos verificar essa convergência também pelo critério das linhas. Então, a gente marca aqui a diagonal principal. Então, analisando rapidamente aqui o critério das linhas, de cabeça, o α1 para a primeira linha vai ser 1 mais 1 dividido por 5, que vai ser igual a 0,4. Então, por enquanto, como 0,4 é menor do que 1, a convergência é garantida. Para a segunda linha, nós teremos 3 mais 1 dividido por 4, que já será igual a 1. Então, pelo critério das linhas, eu já não garanto convergência. Então, eu posso utilizar o critério das colunas também. Então, para o critério das colunas, a gente analisa para a primeira coluna 3 mais 3 dividido por 5, que vai dar 6 dividido por 5, que já é maior do que 1 e também não garante convergência. Então, isso nos conduz ao critério de Sassenfeld. O critério de Sassenfeld, bem fácil também. E ao invés de calcular α1, α2 e α3, nós iremos calcular beta1 para a primeira linha, beta2 para a segunda e beta3 para a terceira. Então, o beta1 é exatamente igual ao α1. Eu vou fazer 1 mais 1 dividido por 5. Vai ficar 1 mais 1 dividido por 5, que será igual a 0,4. 0,4, por ser menor do que 1, por enquanto a gente já garante a convergência. O beta 2 já é um pouco diferente. O beta 2 a gente faz inicialmente a mesma coisa. Eu vou fazer 3 mais 1 dividido por 4. Olha. 3
mais 1 dividido por 4. Porém, o valor aqui de 3, né, o primeiro elemento da soma, eu vou multiplicar pelo valor de beta 1. Então, vai ficar 3 vezes 0,4. Só essa a diferença. Então, 3 vezes 0,4 mais 1 sobre 4, nós teremos aqui que o beta 2 será igual a 0,55. Tá? Esse é o nosso beta 2. Agora, o beta 3, nós faremos 3 mais 3 dividido por 6. 3 mais 3, isso tudo dividido por 6. Porém, o primeiro 3 eu irei multiplicar pelo 0,4, tá? 0,4. O segundo 3 eu irei multiplicar pelo 0,55. Então, eu vou ter que o beta 3 será igual a 0,475. Certo? Então, esse é o beta 3. Como o beta 1 é menor que 1, beta 2 menor que 1 e beta 3 menor que 1, eu posso garantir que para o método de Gauss-Seidel eu tenho convergência. Tá? Então, converge. O método de Gauss-Seidel converge para esse sistema para quaisquer valores de chutes ou condições iniciais. Então, a gente já pode resolver aqui utilizando o método. Então, o próximo passo, como no método de Gauss, de Jacobi, é determinar a fórmula iterativa. Certo? Vamos pegar isso aqui, né? Jogar lá para baixo, para facilitar a nossa visualização. Então, nós temos aí novamente 3 equações e 3 incógnitas. Como no método de Gauss, a gente vai isolar o x na primeira linha, o y na segunda linha e o z na terceira linha. É muito prático. Então, olha, a fórmula iterativa aqui, isolando o x, eu vou ter que x vai ser igual a 5 menos y menos z. Então, 5 menos y menos z, isso tudo dividido por 5. Certo? Isolando o y na segunda linha, nós teremos que y vai ser igual a 6 menos 3x menos z. 6 menos 3x menos o z dividido por 4. E por último, o z, que vai ser igual a menos 3x menos 3y. Isso tudo dividido por 6. Até aqui é igual ao método de Jacobi. Então, agora entra as diferenças. Nas incógnitas à esquerda, eu vou acrescentar o k mais 1, como no método de Jacobi. X de k mais 1, y de k mais 1 e o z de k mais 1. Ao referir-se como x de k mais 1, esse k mais 1 no pé do x, do y e do z representa os valores de x que estão sendo calculados naquela iteração em específico. Se eu coloco aqui y de k, por exemplo, significa que esse valor de y foi calculado na iteração passada. E o k mais 1 indica que ele foi calculado nessa iteração. Então, por isso que aqui eu tenho y de k, que é o valor passado, e nessa iteração eu calculo o y de k mais 1. Tá? Então, aqui a gente preenche com k e k. Certo?
Então é isso aí. Então, o que acontece? Na próxima equação, no y de k mais 1, eu vou ter 6 menos 3x. Qual que é mais vantajoso? Eu utilizar o x de k, que é o x da iteração passada, ou utilizar um x que eu acabei de calcular, que está mais próximo do valor exato do que o da iteração passada? O último está muito mais próximo, então eu utilizo o x que eu acabei de calcular, x de k mais 1, certo? Eu já calculei o z de k mais 1 para colocar aqui? Não. Então eu utilizo o único que eu tenho, que é o z de k. Agora, o z de k mais 1 vai ser igual a menos 3x de k mais 1, que eu já calculei, menos 3y de k mais 1 também, que eu acabei de calcular aqui em cima. Então, essa é a fórmula iterativa para o método de Gauss-Seidel, certo? Ela é diferente com relação aos valores que eu vou utilizar para calcular as incógnitas. Então, vamos ver para a primeira iteração como fica isso. Para a primeira iteração, o meu k vai ser igual a 0. Tá? K igual a 0. Então, eu vou ter aqui só acertar isso aqui, olha. Vamos colocar do lado de cá que fica mais fácil para a gente ir acompanhando o raciocínio. Pronto. Então, para a primeira iteração, quando k é igual a 0, substituindo 0 no lugar de k, aqui, aqui e aqui, nós teremos que x1 vai ser igual a 5 menos y de k, né? O k vale 0, então vai ficar 5 menos y0 menos o z0, isso tudo dividido por 5. Quanto que vai dar isso? Eu preciso de valores de y0 e z0. Como não foram fornecidos, eu vou colocar as condições iniciais, né? Olha só. Considerando x0 igual a y0 igual a z0 iguais todos a 0. Então, x, y e z 0 são iguais a 0. Então, olha só. 5 menos 0 sobre 5 vai ser igual a 1, obviamente. Então, esse é o primeiro valor de x, né, para k igual a 0, da primeira iteração. Então, pessoal, agora eu vou escrever a minha fórmula de y. Deixa eu só antes marcar aqui, né, o meu resultado. Agora, o meu y de k mais 1, com k igual a 0, eu vou ter que y1 vai ser igual a 6 menos 3x de k mais 1, ou seja, 3x1. Esse x1 é o que eu acabei de calcular aqui em cima, que é igual a 1. Menos 3x1 menos z0 dividido por 4, que vai ser igual a 6, estou fazendo um passo a passo aqui, menos 3 vezes x1 vale 1, menos 0 dividido por 4. Isso vai ser igual a 3 quartos, que vai ser igual a 0,75. Tá? Então, esse é o valor de y1 da segunda iteração. Desculpa, da primeira iteração. E o z1 vai ser igual a menos 3x menos 3y sobre 6. Então, já vou escrever direto, olha, menos 3 vezes
x, quanto que vale o x? 1 menos 3 vezes y. Quanto que vale o y? 0,75. Perceba que eu utilizo o último valor de y e não o y da condição inicial. Então, vai 3 vezes 0,75. Isso tudo eu vou dividir por 6. Isso aqui vai me dar um valor de menos 0,875. Note que, se você não tiver muita atenção, você vai confundir um método com outro. Pode ser que isso aconteça. Então, é preciso muita concentração aqui. Tá? Então, olha. Vamos trazer isso aqui para baixo, para a gente calcular uma nova iteração. Então, agora, na próxima iteração, para k igual a 1, nós teremos... A gente pode utilizar a mesma equação da iteração anterior, né? Mas entendendo a lógica, que a gente sempre vai utilizar para x, y e z os últimos valores obtidos. Então, aqui eu vou ter x2, que vai ser igual a 5 menos y menos z, certo? Então, vai ficar 5 menos... Qual que é o último valor de y? Esse aqui. 5 menos 0,75 menos o z, que vale menos 0,875. Isso tudo dividido por 5. Eu vou ter que o valor de x vai ser 1,025. Certo? Coloquei minha caixinha aqui. Beleza. Próxima equação, y2. Analisando aqui por essa equação, né? Nós teremos 6 menos 3x. 6 menos 3 vezes x. Perceba que eu vou utilizar sempre o último valor que eu calculei para x, né? Que é o de cima. Vai ser 1,025. Menos 3x menos z. Como eu não calculei o z ainda, eu utilizo o valor passado. Menos 0,875. Isso tudo eu vou dividir por 4. Que eu vou ter o valor aí de 0,95. Por último, aqui para Z2, eu vou ter menos 3 vezes x, que é 1,025, menos 3 vezes y, ou seja, menos 3 vezes 0,95, dividido por 6, que vai ser igual a menos 0,987,5. Opa! Então a gente vai fazendo isso até encontrar o resultado. Lembrando que devemos parar quando acharmos o resultado com erro absoluto inferior a 10 a menos 3. Tanto para x, que é o último valor menos o anterior, quanto para y, que é o último valor menos o anterior, quanto o erro para z, que é o último valor menos o anterior. Tá? A gente precisa calcular esse erro. Enquanto um deles for
maior ou igual a 10 a menos 3, eu preciso continuar a aplicar. Agora a gente vai fazer pelo Excel, tá? A gente só fez aqui 2 iterações. Então, para isso, a gente vai precisar desta equação aqui, dessas equações, tá? Então, vamos lá no Excel e vamos criar aqui uma coluna para K, uma coluna para X, uma para Y e uma para Z. Vou colocar aqui um erro para X, um erro para Y, um erro para Z, certo? Vou centralizar aqui, né? O meu K começa em 0, na próxima iteração ele vale 1, depois 2 e assim vai. Vou fazer aqui K até 15. Os valores de x, y e z eu coloco os chutes iniciais, ó, x0, y0 e z0. Para a primeira equação de x, deixa eu colocar aqui, né? Clico no botão direito, formatar célula, número, 4 casas decimais. Eu vou escrever aqui a equação de x da fórmula iterativa. A gente viu que é 5 menos y menos z dividido por 4. Então a gente vai lá, ó, igual a 5 menos y, clico aqui, né? Menos z dividido por 4. Achamos 1,25, que foi exatamente... Opa! Espera aí. Dividido por 5, né? Dividido por 4, não é? Dividido por 5. 5 menos y menos z dividido por 5. Agora a próxima iteração. 6 menos 3x... Próxima equação, desculpe. 6 menos 3x menos z dividido por 4. 6 menos 3 vezes x, lembrando que a gente vai utilizar o valor de x que a gente acabou de calcular, que é esse aqui, menos o z, como eu não calculei z ainda, eu utilizo o valor de cima. Isso tudo eu vou dividir por 4, que vai dar 0,75, que é o valor que nós encontramos aqui na primeira iteração. E por último eu tenho menos 3x menos 3y sobre 6. Menos 3 vezes x, utilizo o último valor que eu calculei, menos 3 vezes o y, que está na célula F4. Isso tudo eu vou dividir por 6. Achei o valor. Para calcular o restante, seleciono e puxo aqui no canto. Então já convergiu muito rápido aqui, olha. Para K igual a 5, eu já encontrei valores fixos para x, y e z, que não se alteram nas demais equações. Então, olha, o erro absoluto aqui para x vai ser igual a ABS de absoluto, que é o último valor menos o anterior, que é o de cima, fecha parênteses. Seleciona a célula, puxa para o lado, puxa para baixo. Pronto, então nós temos todos os erros aí, né? E perceba que para K igual a 5, eu já encontrei um erro de 3 vezes 10 a menos 4 para x, 2 vezes 10 a menos 4 para y e 0, né? Praticamente para z. Então, essa aqui já seria uma resposta satisfatória com erro inferior. Na de cima, para K igual a 4, eu não consigo fazer isso, porque aqui não chegou no erro inferior a 10 a menos 3 e nem aqui. Então, na próxima iteração eu já encontrei. Então, a gente pode conferir substituindo esses valores de x, y e z, né, nas equações aqui do nosso sistema, que tem que dar exatamente o resultado que está depois da igualdade. Então, x igual a 1, y igual a 1 e z igual a menos 1. Então, vai ficar 5 mais 1, 6, 6 menos 1, 5.
3 vezes 1, 3. 3 mais 4, 7. 7 menos 1, 6. 3 mais 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, isso aí a gente tem a resposta para o nosso sistema linear utilizando um método de Gauss-Seidel e através da verificação da convergência pelo critério de Sassenfeld. Então, pessoal, qualquer dúvida estamos à disposição. Espero ser útil, nessa disciplina aí e com essa aula. Até mais.